Pai Senhor Jesus, amém? Nós vamos ler em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Aqui. Profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso e para trazer hófede perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que agora dá coices contra o sacrifício e contra a minha oferta, de manjares que ordenei na minha morada? Honras os teus filhos mais do que a mim, para vos engordares dos principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Agora no versículo 36. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão e dirá: Rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Aqui, um homem de Deus usou para falar para Eli, o sumo sacerdote, falar que por que ele estava honrando mais os filhos dele do que Deus. Deus deixou Eli responsável pela casa do Senhor e os filhos também responsável para cuidar, né? Quando o povo trazia as ofertas, né, no templo, eles cuidavam disso. Deus deixou uma responsabilidade para eles, né? E os filhos de Eli sempre cresceram, né? Ali, foram criados ali no templo. Desde pequenininho, agora cresceram. Só que começaram a relaxar, começaram a não cuidar do que Deus colocou na mão deles. Gastavam dinheiro que era do Senhor em coisas mundanas. Os próprios filhos de Eli faziam isso. E ele não repreendia eles. Ele via o que estava acontecendo, que ele estava pegando o que era do Senhor. E ele não falava nada. Estava vendo o que estava acontecendo, né, com os filhos dele, mas ele colocava os filhos dele em primeiro lugar. Em primeiro lugar, e Deus por segundo. Ele honrava mais os filhos dele. E o Senhor estava vendo isso. O Senhor não estava gostando do que estava acontecendo. O Senhor fala que amar o Senhor em primeiro lugar, né? As primícias em primeiro lugar, né? Oferecer oferta para o Senhor. E ele já não estava colocando Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar estava sendo os filhos dele. E o Senhor levantou esse profeta, esse homem de Deus, para falar essa profecia para ele. Porque ele estava fazendo isso. Porque ele estava honrando os filhos dele. O Senhor estava vendo tudo aquilo. E o Senhor que fala na palavra dele: aquele que me honrar será honrado, e aquele que me desprezar será desprezado também. E aquele profeta falou aquilo para ele, aquela profecia. E o Senhor rejeitou a casa dele, porque não estava cuidando mais. Não era mais aquele amor que tinha. E Eli foi aquele homem de Deus, quando Ana estava chorando diante do altar do Senhor, ele foi e perguntou para Ana, né, se ela estava embriagada, e ela disse que não, que a alma dela estava angustiada. E ele profetizou na vida dela, falou: vai, que Deus já, né, concedeu a tua petição. Ele profetizou e Deus decretou ali também, né? Ele foi enviado por Deus, então o Senhor sempre usava ele. O Senhor sempre estava com ele, só que aconteceu que ele colocou os filhos dele em primeiro lugar.
deixou os filhos deles fazer o que quisesse, com as ofertas do povo, deixou os filhos dele tomar conta, né? Ele não ensinou os filhos dele, não exortou, né? Não, isso tá errado, não pode fazer isso com a casa do Senhor, né? Com as ofertas, manjares do Senhor, isso que é dele. Mas ele não se moveu a fazer isso. E no final, tem tragédia aqui. Morreu os 2 filhos dele. E ele não aguentou aquela pressão, ele não aguentou, né? As notícias que vieram trazer para ele que os filhos dele tinham morrido numa batalha. E ele morreu diante do altar do Senhor, sem conserto, sem consertar os filhos dele. Mas pra frente, se nós ler, nós vamos ver o que aconteceu mesmo com a casa dele. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia. E o Senhor está despertando eu e você. Será que nós temos colocado o Senhor em primeiro lugar? Será que nós estamos colocando o nosso filho em primeiro lugar? Ou o nosso marido? Ou qualquer outra pessoa em primeiro lugar? E Deus, se der tempo, eu faço. O que nós estamos fazendo? Estamos cuidando com o que o Senhor colocou na nossa mão? Ou estamos esbanjando o que é do Senhor? Ou estamos fazendo do nosso jeito? O Senhor vai requerer da minha mão e da tua mão. Aquilo que Ele colocou na nossa mão, Ele vai requerer. E sabemos que há tragédia. Há tragédia sim. Você não colocar o Senhor em primeiro lugar e se afastar dele tem uma consequência muito grave. Porque o Senhor já te separou, santificou você, tirou lá daquela terra de escravidão, do Egito, tirou do pecado. Trouxe você aqui para fazer o que Ele te manda. E aí, nós quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, né? Se relaxa, não jejua como antes, não ora como antes, né? E faz do teu jeito, da tua maneira. E esquece de perguntar pro Senhor se tá certo, se é assim. O Senhor fala como Ele falou, né? Usou esse homem de Deus para trazer uma profecia para casa dele. E não foi boa essa profecia. O Senhor vai requerer da minha e da tua mão. Se nós tem cuidado, se nós estamos zelando pela presença do Senhor, o que nós tem feito? Estamos colocando nosso filho na frente. Ah, porque eu tenho que cuidar dele, porque hoje não vai dar para ir para a igreja, porque meu filho é assim, porque hoje não vai dar para mim jejuar, porque não deu, meu filho é assim. Ah, meu marido também, eu vou ter que ir lá, vou resolver, vou fazer isso. Primeiro eu vou resolver essa situação, depois eu vou para a igreja, depois eu vou orar, depois eu peço perdão, depois eu faço isso. Estamos colocando o Senhor em segundo lugar. Já não está no primeiro lugar. O que é que nós temos que fazer? O que eu faço? Antes de sair ou antes de tomar uma decisão, eu jejuo, eu oro, eu peço para Deus me dar uma resposta. Ou se é para mim em tal lugar, eu falo para Deus, Senhor, é para mim ir lá? É para mim se assentar nessa mesa? Te agrada? O que eu tô falando te agrada, Senhor? De tudo que o Senhor tem me dado, eu tiro uma porção pro Senhor. Porque eu reconheço que tudo vem dele. Tudo vem do Senhor. Eu reconheço isso. E eu faço isso. O meu medo é desagradar o Senhor. Esse é o meu medo. O meu maior medo é deixar o Senhor em segundo plano, sabe? Fazer as minhas vontades. Mas nós temos que procurar ver se estamos agradando a Ele. Se estamos honrando ao Senhor. Porque aqueles que honram o Senhor serão honrados. Mas aqueles que desagradam o Senhor e andam seus próprios caminhos, próprias vontades tuas,
serão também lançados fora. Serão desprezados pelo Senhor. Muitas vezes a gente só conhece a Deus em misericórdia. Deus é misericórdia, perdoa. O Senhor abre porta, Ele fecha porta, Ele faz isso, faz aquilo. Mas esse Deus da Bíblia, esse Deus de Eli, olha o que Ele fez. Ele avisou Eli. E a segunda vez que Deus avisou Eli, se ele não colocasse em ordem a casa dele, ia perecer. A segunda vez, Samuel, o pequenininho, que Ana cumpriu o voto e deixou Samuel, né, na casa de Eli, no templo, para ele cuidar dele. Deus usou Samuel para consertar a vida de Eli. E Eli lembrou também que a primeira vez Deus usou um servo do Senhor. E a segunda vez o Senhor avisou ele. Mesmo assim, não colocou a casa em ordem. Deixou os filhos fazer o que querem. E os filhos cresceram na igreja. E mesmo assim ele não abria a boca para nada. Para falar, viu, vocês estão errados, hein? Vou colocar vocês de banco, hein? Vocês estão, pecando contra o Senhor. Estão pegando aqui nas ofertas que não é para vocês pegar. Isso era uma atitude de um servo do Senhor, né? Porque Deus estava em primeiro lugar. Ele podia, vou colocar de banco sim. Nos dias de hoje, né? Vou colocar de banco. Você vai pagar pelo que você fez. E isso aqui você não vai mais tocar. Porque isso aqui é santo, isso aqui é do Senhor. Muitos têm passado a mão. Muitos têm passado a mão na cabeça das ovelhas. Só para não perder elas, só para agradar elas. E se tiver no pecado, no erro, o líder, o pastor, a pastora tem que colocar de banco. Tem que, tá errado isso daqui, vamos consertar. Chama a pessoa. Fala, não, isso daí tá desagradando ao Senhor e não deve fazer. Então, você vai ficar um tempo de banco, né? O Senhor vai trabalhando no teu coração, Deus vai te perdoando e você não vai voltar a fazer o que você estava fazendo. Mas muitos têm passado a mão na cabeça. Passado a mão no pecado. E não falando a verdade. Muitas igrejas. Muitos erros cometidos. E às vezes abafa para ninguém saber. Ninguém viu, ninguém sabe. Vamos deixar aqui. Mas Deus viu. Essa profecia foi muito dura para a casa dele. Se você não consertar a tua vida, se você não colocar em ordem a tua casa, se você não colocar o Senhor em primeiro lugar, cuidado que vai acontecer a profecia, como aconteceu na casa de Eli. Deus já não estava em primeiro lugar. Deus já não era, né, tão amado assim como era antes, como Eli. O Senhor confiou nele de deixar tudo na mão dele. Cuida do meu templo aí, porque eu confio em você, vai. Só que o coração dele mudou. Mudou e começou os filhos dele, né, ele honrar mais os filhos do que o próprio Deus. Por isso nós temos que colocar Deus acima de todas as coisas. Acima de filho, acima de mãe, de pai, acima de esposo, de esposa. Ele tem que ser em primeiro lugar. Você tem que ser apaixonado pelo Senhor. Daí as demais coisas, sim, você vai cuidar, você vai zelar, mas se você não amar o Senhor, como você vai amar teu filho? Como você vai amar teu esposo? Né? Então a primeira coisa, o certo a fazer é amar Ele. E não só amar, obedecer. Obedecer, o Senhor fala que na palavra dele, ele se agrada mais com a obediência do que o sacrifício. Então nós obedecendo Ele, estamos agradando Ele. Estamos colocando Ele em cima. Ele é o centro da nossa atenção. Não é essa pessoa que nós vamos idolatrar, que nós vamos honrar. É Ele. É Ele que tem que ser o centro das nossas atenções. A glória é dele. E se o nosso filho estiver errado, aí nós vamos consertar. Falar, filho, tá errado. Vamos consertar aqui. Ei, fulano, não tá certo isso não.
Porque eu prefiro amigos verdadeiros. Amigos que, se uma roupa tá feia, e a gente sabe que essa roupa tá feia, e a amiga fala, tá linda, tá maravilhosa, parabéns. E você sabe que não tá legal. Mas nada melhor que uma amiga olhar e falar, tira isso que não combinou com você. Tira isso, por favor, tá horrível. Né? É uma palavra de verdade verdadeira. Ou pare com isso. Deus não tá se agradando. Eu quero ser essa amiga verdadeira. Eu quero falar o que é verdade. Eu quero ser uma amiga verdadeira, não uma falsa. Não passar a mão no pecado. Tá vendo que a amiga tá se afundando, que o irmão tá se afundando no pecado e nós não falamos nada. Você não quer verdade, vai e liberta e levanta a pessoa. Nós falamos, continua. Isso mesmo, vai que lá na frente você vai cair. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Tá vendo o erro, tá vendo o pecado? O Senhor ungiu você para isso. Sumo sacerdote que carrega a verdade, fala com autoridade. A pessoa não vai... Pode ficar até triste naquele momento, quando você falar a verdade. Mas depois ela vai ver que é pro bem dela. Você tá livrando ela do abismo, dela cair. Você tá salvando a alma dela com uma simples palavra que você vai falar. Então, quem fala a verdade, muitas vezes, vai ser criticado. Eu nem vou pedir mais conselho para aquela fulana, aquele fulano, porque só fala coisa ruim de mim. Como Micaías. Falou a verdade, falou que o Senhor mandou. Então nós temos que ser verdadeiros. Tá vendo que tá errado? Fale. Avisa. Porque o Senhor não vai cobrar das tuas mãos o sangue inocente. Porque você falou, você livrou aquela pessoa. Mas se você vê que vai acontecer, a pessoa vai cair, vai morrer espiritualmente, e você não avisar, o Senhor vai requerer da tua mão aquela alma. Então não ligue o que a pessoa vai pensar. O importante é que você vai falar a verdade e vai abrir o olho daquela pessoa. E se ela cair, porque ela quis, porque a tua parte você fez. Então o Senhor nos chama para ser verdadeiros, para consertar a nossa casa. Consertar a nossa casa. Isso, um amigo, né, um parente, e nós vê, fala a verdade. Fala mesmo. Não deixe a tua casa desorganizada. Não espere o Senhor vir e tocar, para depois nós se despertar e falar, opa, eu tenho que ajeitar isso daqui, eu tenho que arrumar isso daqui. Então faça antes que aconteça, como a casa dele. Conserte antes de Deus cobrar. Deixa Deus no lugar que ele tem que ficar, no primeiro lugar. Amém?